Hoje então, para começar o nosso ciclo sobre poesias, resolvi falar um pouquinho sobre Ijuca Pirama, do Gonçalves Dias. Se liga aí! Bom, Ijuca Pirama, o nome significa aquele que vai morrer. Então só o título já é fenomenal. Ele é um poema épico. Um poema épico para um poema épico ele é até pequeno, são 484 versos. Né? É um poema épico pequeno, mas ele é muito interessante. Para mim, na minha opinião, é o Magnum Opus, né? A maior obra do Gonçalves Dias. Por favor, não me venha com Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Canção do Exílio, para mim, é muito ruim. Muito ruim não, mas eu não gosto particularmente. Eu acho meio meloso. Agora, Ijuca Pirama é muito massa. Ijuca Pirama é um poema simplesmente sensacional. Só uma curiosidade, claro que o Brasil tem palmeiras, mas a palmeira mais famosa do Brasil, na minha opinião, é o coqueiro, né? A famosa árvore que dá coco da Bahia, né? O coqueiro que dá, que a gente toma água de coco. E o coqueiro ele não é nativo do Brasil, ele veio da Ásia. Ele veio da Ásia trazido pelos portugueses. Mas da mangueira você não fala nada, né? Mas que a manga é asiática, você não fala nada, né? Não, mas é que manga é de liça. Ai, que delícia! Deixa eu voltar aqui. Então, Ijuca Pirama é um poema épico que conta a história de um índio tupi, que ele é capturado pelos timbiras. E os timbiras eles eram uma tribo antropófaga, né? Então esse índio ele é capturado pelos timbiras, ele pede clemência a esses índios porque ele estava cuidando do pai dele. O pai dele era doente. Então, ele pede essa clemência e os índios timbiras se recusam a comer ele. E ele vai embora, ele é libertado, e o pai dele tem vergonha dele porque ele não foi comido pelos índios, não foi digno de ser comido pelos índios. Depois ele volta, começa a atacar os timbiras, e aí sim os timbiras concordam em devorá-lo, certo? O que eu acho interessante é que você tem que conhecer um pouquinho de história nativa do Brasil, a história indígena brasileira, que é a que a gente sabe muito pouco. No meu colégio, pelo menos, o pessoal não dava tanto foco para essa parte antropófaga da história brasileira. Então eu lembro que falaram en passant que tinha alguns índios canibais aqui no Brasil, mas na verdade não eram alguns índios que eram canibais aqui no Brasil. Era a maior parte do litoral brasileiro era compostos por índios que praticavam um ritual antropofágico. No Américo Vespúcio, em uma das viagens do Américo Vespúcio, que ele veio aqui para o Brasil, ele inclusive teve um grumete, né, um jovem marinheiro que veio aqui para a terra do Brasil, que veio para a praia. Aí os índios chegaram, mataram ele e assaram ele na praia. Oh my God! E o povo começou a falar que ia comer o resto do pessoal que estava no navio. E ficou horrorizado, tanto que o Américo Vespúcio ficou horrorizado e colocou isso no livro O Novo Mundo, né? O livro Novo Mundo dele, ele colocou isso, foi um grande sucesso de vendas, tanto que foi o livro que nomeou a América. Mas deixa isso pra lá, vamos voltar a falar sobre o Ijuca Pirama. Se você pegar o passado do Gonçalves Dias, ele era um etnógrafo, além de ser um jornalista, ele era um etnógrafo, ele pesquisou a fundo a cultura indígena brasileira. E o ritual antropofágico era um ritual muito interessante, que na verdade você comia os grandes guerreiros valorosos para adquirir as qualidades daquele guerreiro. Você tinha todo um ritual que você, quando o índio ele era capturado, ele tinha que entrar o índio não, na verdade a pessoa, né? Ele tinha que entrar na tribo, amarrado pelas mãos e pelos pés, ele tinha que entrar pulando, dando os pulinhos, exclamando: a sua comida chegou, a sua comida chegou. E depois que ele passava por isso, que ele era até humilhado pelos outros índios, ele tinha uma vida relativamente livre. O chefe às vezes dava, inclusive, a filha dele para ele ter relação sexual, às vezes dava a própria esposa. Então, assim, era uma vida boa, a vida do cara comia, mas depois de um determinado número de luas ele era morto, né? E eles faziam aquele churrascão, né? Começava a beber um fermentado de mandioca lá e começava a fazer aquele churrasquinho de gente na laje, tava todo mundo comendo e bebendo e se divertindo. What the fuck? Era a maior piração do mundo. Mas esse ritual era um ritual comum, quase que no litoral brasileiro inteiro, porque era um litoral dominado por índios que tinham a língua tupi, né? Esses índios, quase todos, praticavam um ritual antropofágico. Então, potiguares, tamoios, timbiras, tupinambás, tupiniquins, todos esses índios praticavam um ritual antropofágico. E eu acho que isso não é demérito nenhum, era só um tipo de ritual que o pessoal fazia. Eu acho que não é muito pior do que o
ou melhor do que o harakiri, ou pior do que qualquer coisa. É simplesmente um ritual que era comum aqui na América do Sul. E esse ritual antropofágico, o pessoal cozinhava e assava o índio depois e comia bebendo e tal, era um ritual bem típico aqui do Brasil. Acho que, se não me engano, só no Brasil que tinha esse ritual aqui. O Ijuca Pirama ele é composto por vários cantos, né? E o quarto canto é o meu favorito. Ele tem um ritmo muito interessante. O quarto canto eu acho muito legal. O quarto canto é quando o índio tupi começa a contar a história dele para os timbiras. E ele fala: da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. E um outro momento do quarto canto, ele fala: andei longes terras, lutei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis aimorés. Vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos ignavos calçados aos pés. Então ele está falando que ele viu os índios serem escravizados pelos brancos, e ele fala dos vis aimorés. Por que ele considera os aimorés vis? Porque os aimorés eram uma das poucas tribos que não eram de origem tupi que estavam no litoral. Eles ocupavam o litoral do Espírito Santo, sul da Bahia mais ou menos ali. E eles falavam uma língua totalmente diferente. Os aimorés eram uma tribo muito aguerrida, né? Muito difícil de ser combatida. Os portugueses até falavam que eles eram anfíbios, porque eles eram excelentes nadadores. E falavam uma língua que tinha um tronco G, o tronco macro-G, o tronco linguístico da língua dos aimorés era totalmente diferente. Então, talvez por isso que o tupi consideraria o aimoré um indivíduo vil, né? Mas, na verdade, ele não era mais vil do que tupis, não era mais vil do que português, não era mais vil do que francês. Era simplesmente uma tribo diferente. Mas isso é interessantíssimo, né, não? O cara, você lendo a poesia, o Ijuca Pirama, conhecendo um pouquinho da história indígena do Brasil, para mim é simplesmente sensacional. Vale a pena ler, todos os cantos são muito bons, o quarto canto especial para mim é fenomenal. Guerreiros não coro, do pranto que choro, se a vida deploro, também sem morrer. Isso é simplesmente genial para mim. Infelizmente o Gonçalves Dias morreu novo, morreu aos 41 anos, foi o único morto de um naufrágio. Em muitos naufrágios tem um único sobrevivente, né? Ele não, ele foi o único morto. Ele estava doente, estava na costa do Maranhão, esqueceram ele largado, moribundo na cama, todo mundo fugiu do navio enquanto o navio afundava e ele foi para o fundo do mar. Uma pena. Mas, enfim, morreu e deixou uma grande obra para trás aí. Vale a pena conferir, espero que vocês gostem. Tudo de bom, um abraço.